Agora eu quero trazer um outro tema aqui para o nosso debate, porque o presidente da República afirmou hoje que o governo tem muita disposição em renegociar as dívidas dos estados com a União, mas disse que não é possível ainda apresentar um prazo para quando essa proposta será divulgada. Lula disse que as atuais propostas apresentadas pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão sendo discutidas. Vamos acompanhar. Se a semana que vem o Tesouro tiver a proposta pronta, elaborada, eu vou discutir. Quando eu discutir a proposta, se eu falar, bom, vamos fechar, vamos. Aí vou chamar os governadores, sabe, para fechar a proposta. E é importante lembrar que o Pacheco foi o companheiro que primeiro fez a proposta de negociação. O Pacheco não chegou cobrando o governo, ele chegou fazendo uma proposta. O Estado tem que dar à União determinadas coisas em pagamento, porque você não pode simplesmente o cara ficar sem pagar 170 bilhões e ganhar como um prêmio o não pagamento. Bom, Fábio Piperno, a gente percebe ali pela fala do presidente que tem um caminho longo pela frente ainda de debate e discussão para se chegar a alguma resposta do que precisariam os estados ou do que o governo está disposto a conceder. Mas tem algumas sutilezas nisso que o presidente... Quais? falou. Por exemplo, quando ele fala desse número dos 170 bilhões, o cara não pode deixar de pagar 170 bilhões e depois querer... Quem é que deve aproximadamente isso aí? É Minas Gerais, né? É o estado natural do senador Rodrigo Pacheco, onde, aliás, ele pretende ser candidato a governador, e o estado onde o presidente enfrenta, digamos, alguma hostilidade aí por parte de um dos seus rivais políticos, o governador Zema. Lula ganhou a eleição lá nos 2 turnos, no segundo turno bem apertado, é verdade, e é claro que Pacheco está de olho nisso também, né? Inclusive o próprio Pacheco falou também sobre essa proposta. Vamos acompanhar. No final das contas, é o que eu disse. Caso se concretize assim, o governo concorde, será de fato a compreensão de que o governo federal está permitindo que nada desses juros dos estados endividados venha para ela, a União, e sim para reversão nos próprios estados federados, tanto os endividados quanto os não endividados, que farão jus também a esse fundo. Então são 2 eixos importantes, tanto a possibilidade da forma de pagamento com ativos, quanto de uma revisão qualitativa e quantitativa da incidência de juros, que me parece ser um programa muito sustentado e muito bem acabado para a solução definitiva do problema da dívida. E aí, evidentemente, que cabe a cada estado ter capacidade de gestão, capacidade de se organizar, capacidade de pagar, porque os meios para isso será dado através de um programa dessa natureza. José Maria Trindade, na próxima segunda-feira o presidente Pacheco tem reunião aí com os governadores. Você já indicou para a gente aqui quais são os principais estados e as maiores dívidas. E você acredita que esses estados cumprirão com aquilo que for acordado ou conseguirão, ao longo dos anos, manter de fato o que prometeram? Porque não foi o que aconteceu aí ou nem o que a história conta para a gente até agora. Se vivermos, veremos uma nova rodada de negociação. Eu já vi pelo menos 3. E o Piperno é sagaz, ele sabe das sutilezas. 2 sutilezas aí. Os 2 estão em Minas Gerais. Lula dando a entrevista para um jornal lá, O Tempo, de Minas Gerais, e a pergunta do repórter foi sobre a renegociação da dívida de Minas Gerais. Então, bem ali no gatilho, bem sutil. E o outro é uma visita do presidente do Congresso ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas, cercado ali de mineiros e do presidente da Assembleia. Ele deu essa entrevista no saguão ali, na área principal da Assembleia, então é natural que ele esteja falando para os mineiros e de Minas Gerais. Mas não é só Minas. São Paulo tem a maior dívida, né? Mas não está tão problemática assim, porque o PIB é muito maior e a dívida PIB São Paulo não é tão preocupante assim, mas é preocupante. E São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Isso aí é 90% da dívida. O que é essa dívida? Parte vem dos bancos estaduais, né? Lá atrás houve o saneamento dos bancos, os estados deviam aos bancos e essa dívida passou para os cofres públicos federais. E parte empréstimos no exterior, onde o governo federal tem que ser avalista para o empréstimo ser oficializado. E aí o governo federal assumiu parte dessa dívida. Não foi dívida emprestada da União diretamente assim, não. E aí houve um acordo de pagamento dessas dívidas e os governadores lá aceitaram que isso vai ser terrível para os próximos governadores. E assim vem, empurrando de governo a governo. É o que estão tentando fazer agora, empurrar para os próximos governadores.
Agora, Gustavo Segré, toda essa ocasião em que há o anúncio e a discussão dessa possível proposta, ela tem a ver com boa vontade ou com questões políticas mirando lá na frente em governo de Estado, em possíveis alianças que levem o poder para essas regiões? Que um político tenha boa vontade é meio estranho. Em geral, sempre tem alguma estratégia no meio. Não é ruim, tá certo, é do jogo. Mas eu lembro que o governador Sema manifestou, quando foi mencionada essa situação da dívida, que o que eles estavam pleiteando era que os juros cobrados pelo Estado Nacional, pela Federação, não sejam maiores que juros que o BNDES, por exemplo, dá para algumas empresas conhecidas do governo. E isso me parece válido também. Não teria nenhuma justificativa que um governo estadual pague um juro maior que uma empresa consegue pagar no BNDES. Por outro lado, o governo federal vai ter que exigir dos governos estaduais uma coisa que ele não faz. A única maneira de devolver uma dívida é tendo dinheiro de sobra. Para ter dinheiro sobrando, precisa superávit fiscal. Uma coisa que o governo federal não faz. E um dado, sobre esses 63 bilhões que falaremos no decorrer do programa, sabe, entre todas as questões, qual foram os únicos que tiveram superávit? Os governos estaduais, não todos, a grande maioria. Por quê? Porque são cientes de que tem um problema sério pela frente e volto a indicar uma sugestão para os nossos congressistas. Alterar a lei de reforma de responsabilidade fiscal, colocando que nenhum prefeito, nenhum governador, nem o presidente da República pode sair do seu mandato com uma dívida maior a que ele tinha quando assumiu. E aí resolve todas as questões daqui para frente. Você acha que essas regras podem ajudar a solucionar essa sanha que muitos governantes têm de contrair dívidas e não quitá-las, deixando sempre lá para o futuro, hein, Alangani? A ideia do Segré é muito boa, o problema é cumprir na prática, porque a lei de responsabilidade fiscal, lá atrás, no ano 2000, os estados superendividados, os estados quebrados, vem a lei de responsabilidade fiscal, uma lei boa para cumprimento de regras fiscais, evitando o superendividamento dos estados, proibindo estados tomarem dívida, proibindo endividamento ou aumento de gastos desenfreados em ano eleitoral, proibindo criar um gasto sem uma fonte permanente de receita. A lei era muito boa. Se a gente seguisse a lei de responsabilidade fiscal à risca, a gente não estaria discutindo isso agora. O problema no Brasil é que muitas vezes a lei é boa, mas na prática existem puxadinhos, quebram-se as regras e no final das contas a gente anda em círculo discutindo as mesmas coisas de 25 anos atrás. Você acha que o Gani tem razão, Piperno? Eu acho que algumas coisas foram flexibilizadas, sim, de uma forma que acabou dando margem à irresponsabilidade. Veja, a lei, de fato, ela pode ser encarada como algo um pouco, digamos, enfim, leonino. Ou seja, ninguém pode tomar empréstimo. Agora, é evidente que você pode, alguns estados, algumas prefeituras, às vezes querem tomar empréstimos para bons projetos. Só que a lei impedia isso. Em compensação, quando a lei foi flexibilizada, e aliás quem fez isso foi a Dilma, inclusive, aí abriu também a porteira para um liberou geral. No caso de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, isso vem sendo histórico com o tempo. Todos os governos, há muito tempo, há décadas, eles vão se endividando, até chegar nessa situação insustentável. O que foi, Gani? Não, ô Piperno, quanto à ideia dos estados poderem tomar as suas dívidas, emitirem títulos, como ocorre nos Estados Unidos, como ocorria no Brasil, eu sou amplamente a favor. O que eu não sou a favor é o Estado se endividar e aí, no final das contas, não arcar com a consequência e bater na porta do governo federal. E aí sobrar para todo mundo. Sobrar para todo mundo, exatamente. Então, você vivendo ou não naquele Estado que está endividado, você está contribuindo, então, para solucionar um problema dele. Os Estados, inclusive, eles têm um teto, por exemplo, de limite de gastos com funcionalismo público. Aí agora até que está todo mundo cumprindo isso, porque virou lei também, né? Mas eu acho que eles deviam ter outros limites, e principalmente esse para endividamento. O que foi, Segré? Eu fiquei pensando, há 2 dias atrás, o presidente da República mencionou que a dívida brasileira era um troco comparada com dívidas de outros países, o que é uma afirmação totalmente subjetiva. Eu fico pensando, se um dos governadores que está devendo tanto dinheiro para a federação dissesse a mesma coisa: presidente, não se preocupe, a nossa dívida é um troco em relação à dívida que tem o governo nacional. Qual seria a resposta
resposta dele. Tem estado, por exemplo, que já tinha dívidas maiores do que a própria arrecadação. Eu quero até chamar o Zé Maria Trindade, que também tem uma opinião sobre isso. Fala, Zé. É só uma explicação, porque essa dívida é anterior à Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Ela foi formada lá atrás, isso não acontece mais. Os estados não se endividam mais, não há esse caminho. Agora, vocês imaginem, antigamente, antes desta solução que foi feita no governo Fernando Henrique, né? De que cada estado tinha 1, 2 ou até 3 bancos. Então, os estados se endividavam nesses bancos, que eram bancos dos estados. Então, era um horror. Então, houve um saneamento. E aí, eles foram obrigados a assumirem as dívidas e venderem os bancos, privatizarem os bancos. Acho que poucos estados têm. Eu acho que São Paulo não tem mais. Não. Aqui tem o BRB, que é um banco do estado. Poucos estados têm bancos, mas eles já não podem mais fazer de conta que o banco é a caixa do estado.